Salve, torcida tricolor! Hoje o papo é sério, é daquele jeito que a gente gosta, cheio de emoção, informação e aquele orgulho de ver o Bahia crescendo cada vez mais no cenário nacional. Quem diria, hein? O Esquadrão de Aço, que há poucos anos lutava para se manter firme na Série A, agora briga por vaga na Libertadores da América. É isso mesmo, a Libertadores. O sonho que parecia distante começa a virar realidade. E os números mostram que não é só empolgação de torcedor, não. É um projeto que está dando certo, é um time que está criando casca, pegando experiência e mostrando que tem força para competir entre os grandes. Depois do empate contra o Internacional, o cenário ficou ainda mais animador. As probabilidades de classificação dispararam, e o Bahia está cada vez mais próximo de garantir sua vaga no torneio continental. A projeção aponta uma chance altíssima, quase 98% de o time disputar pelo menos a fase preliminar. É praticamente um pé e meio dentro da Libertadores. E, se o desempenho continuar como está, com um pouquinho de sorte e regularidade, a fase de grupos também pode virar realidade. A chance de alcançar essa etapa está girando em torno de 50%, e tudo ainda pode melhorar dependendo dos resultados das Copas Nacionais e da Libertadores atual. Impressionante, né? Para quem acompanha o Bahia há tempo, é impossível não se lembrar das temporadas em que a gente sofria até a última rodada para escapar do rebaixamento. Agora, o papo é outro. O time ganhou corpo, tem organização, e o torcedor começa a sentir aquela confiança de quem sabe que o clube está caminhando para algo maior. É um passo de cada vez, mas é nítido que o trabalho vem sendo bem feito. A diretoria acertou em manter uma base sólida e apostar em jogadores que entenderam o peso da camisa. Essa é a diferença. O Bahia de hoje não é mais aquele que entra em campo com medo. É um time que joga, propõe, acredita e entrega. E claro, com o crescimento do Bahia dentro de campo, as atenções também aumentam fora dele. O mercado da bola começa a girar em torno do esquadrão. Tem jogador valorizado, tem clube devendo, tem negócio pendente, tem muita conversa nos bastidores. E quando o assunto é dinheiro, o torcedor já fica de olho, porque ninguém quer ver o Bahia sendo prejudicado. Uma das situações que voltaram a chamar atenção foi a dívida do Fluminense pela transferência de Everaldo. O clube carioca ainda não quitou o valor devido ao Bahia, mesmo depois de embolsar premiações altíssimas nas competições que disputou recentemente. É de cair o queixo, né? O Bahia fez sua parte, liberou o jogador, e até agora nada de pagamento. E não é só o Fluminense, não. O Santos também está devendo pela negociação envolvendo Tassiano. Essas pendências se arrastam desde o meio do ano, e o torcedor já começa a perder a paciência. O Bahia tem direito a receber um valor considerável, algo que passa dos 30 milhões de reais somando tudo. É dinheiro que poderia estar sendo investido em reforços, em estrutura, em folha salarial, enfim, em tudo que o clube vem planejando para continuar evoluindo. O problema é que sem receber, fica difícil seguir o planejamento financeiro do jeito ideal. O esquadrão vai precisar continuar pressionando, mas com aquele cuidado de sempre, porque o futebol também tem seus bastidores delicados, e certas negociações precisam ser tratadas com estratégia para não criar atritos desnecessários. Enquanto isso, dentro de campo, o time continua mostrando que tem elenco e que está preparado para brigar. E um nome que vem chamando atenção é o do goleiro Ronaldo. O cara pegou a chance e não largou mais. Depois de um segundo turno seguro e de boas atuações, ele se tornou peça importante no elenco e ganhou o carinho da torcida. Agora surge a dúvida: vale a pena comprar o jogador em definitivo? O valor está na casa dos 4 milhões de reais, algo em torno de 700 mil dólares. Não é uma quantia absurda se a gente considerar o que o goleiro vem apresentando. Ronaldo mostrou personalidade, defesas importantes e um nível de regularidade que faz diferença em um time que busca estabilidade. A diretoria tem a prioridade de compra, já que o contrato de empréstimo com o Atlético Goianiense termina no fim da temporada. Outros clubes já estão de olho, mas o Bahia tem vantagem na negociação. E cá entre nós, se o time realmente quer consolidar esse novo momento, manter jogadores que se identificam com o clube é fundamental. Além disso, a situação do gol precisa ser avaliada com cuidado.
Marcos Felipe está emprestado, Danilo Fernandes pode encerrar a carreira, e João Paulo ainda é dúvida por conta das condições físicas. Diante desse cenário, segurar Ronaldo parece uma decisão lógica. Ele pode não ser o goleiro titular absoluto, mas é um nome confiável, que entende a camisa que veste e tem o respeito da torcida. A verdade é que o Bahia vive uma nova fase, e isso se reflete até nas decisões judiciais que envolvem o clube e o futebol brasileiro como um todo. Uma decisão recente da Justiça favoreceu os clubes da Libra, grupo do qual o Bahia faz parte, liberando valores que estavam bloqueados por conta de uma disputa judicial com o Flamengo. Inicialmente, 80 milhões de reais estavam retidos, mas agora apenas 17 milhões permanecem bloqueados. O restante vai ser distribuído entre as equipes participantes, incluindo o esquadrão. Essa é uma ótima notícia, especialmente no momento em que o clube busca se fortalecer financeiramente e manter o ritmo de crescimento. Essa liberação acontece porque o Flamengo, ao entrar com a ação, não apresentou o cálculo exato do valor que acreditava ter direito. E quando isso acontece, a Justiça geralmente libera o que é certo e mantém bloqueado apenas o que está em discussão. No caso, o Bahia deve receber uma boa quantia, algo em torno de 7 milhões de reais nesse primeiro repasse. É uma grana que chega em boa hora, já que o clube tem planejado reforços e precisa equilibrar as contas, ainda mais com o novo calendário se aproximando e a Libertadores cada vez mais próxima. É o tipo de notícia que anima o torcedor e dá aquela sensação de que o trabalho está realmente rendendo frutos. O Bahia deixou de ser um coadjuvante no cenário nacional e passou a ser respeitado. Os números mostram isso, as decisões judiciais refletem isso, e até o mercado da bola já trata o esquadrão com outro olhar. Hoje, o Bahia não vende jogador a qualquer preço. Negocia, valoriza, e cobra o que é justo. Isso é gestão profissional, é entender que o clube precisa se sustentar com inteligência para continuar crescendo. E o mais interessante é ver como o torcedor abraçou essa nova fase. O sentimento de pertencimento voltou, a arquibancada voltou a pulsar, e o clima é de confiança. A torcida sabe que ainda tem muito chão pela frente, mas enxerga um caminho sólido. O Bahia está construindo sua história com planejamento, com base, com visão de futuro. E se antes a Libertadores parecia um sonho distante, agora ela é uma meta palpável, quase ao alcance da mão. O esquadrão se transformou, e o futebol baiano volta a ser protagonista no cenário nacional. O Bahia não quer apenas participar das competições, quer competir de verdade, quer buscar títulos, quer se afirmar como uma força constante, e não apenas como uma surpresa de uma temporada. O caminho é longo, mas o mais importante é que o clube aprendeu a caminhar com firmeza. Hoje o Bahia olha para frente com a confiança de quem sabe que o trabalho está sendo bem feito, e que o futuro reserva algo grande para esse time que carrega tanto orgulho, tanta paixão e tanta história. E falando em futuro, a expectativa em torno do Bahia vai muito além do campo. O torcedor percebe que o clube está se estruturando de maneira inteligente, com um modelo de gestão que começa a render resultados concretos. O reflexo disso é visto não apenas nos números, mas também nas atitudes. O Bahia passou a ser respeitado nas mesas de negociação, nas reuniões da Liga e até mesmo nas conversas de bastidores entre dirigentes de outros clubes. O esquadrão hoje não é mais aquele que aceita qualquer condição imposta, é um clube que negocia de igual para igual e que defende seus interesses com firmeza. Esse amadurecimento institucional é o que faz a diferença entre um time que luta por permanência e um que sonha com conquistas continentais. O torcedor também tem sentido essa virada de chave. Basta olhar para o comportamento da torcida nos últimos jogos, estádio cheio, apoio constante, e uma energia que contagia. Há muito tempo a Fonte Nova não vibrava dessa forma. É como se cada partida fosse um capítulo novo de uma história que o torcedor esperou anos para viver. E essa sintonia entre arquibancada e elenco é um dos maiores trunfos do Bahia nessa caminhada. O grupo sente o apoio, o técnico percebe essa atmosfera e o adversário sente o peso quando pisa no gramado. O esquadrão voltou a ter identidade, voltou a ter aquele brilho nos olhos que sempre caracterizou o futebol baiano. Mas claro que nem tudo são flores, e o clube ainda precisa lidar com algumas pendências. A questão das dívidas de outros times segue sem solução definitiva. O Fluminense,
por exemplo, ainda não quitou o valor referente a Everaldo, e a situação já se arrasta há meses. O mesmo acontece com o Santos, que continua devendo pela transferência de Tassiano. São valores importantes que o Bahia precisa receber, especialmente em um momento em que o clube tem metas ambiciosas. O problema é que o processo é lento, e mesmo com as tentativas de acordo, os pagamentos não saem do papel. Ainda assim, o departamento jurídico do esquadrão segue de olho, buscando garantir que cada centavo devido chegue aos cofres do clube. Enquanto resolve essas pendências, o Bahia também se movimenta para fortalecer o elenco. O nome do goleiro Ronaldo continua sendo pauta quente. O torcedor se dividiu um pouco nas opiniões, mas a maioria reconhece que ele mereceu o espaço que conquistou. O jogador mostrou regularidade, defendeu pênaltis importantes e provou que tem condições de seguir no grupo. Por isso, a tendência é que o Bahia exerça a opção de compra. O valor, que gira em torno de 4 milhões de reais, não é pequeno, mas é compatível com o desempenho e o potencial de revenda. Além disso, o clube entende que manter uma base sólida é essencial para os próximos passos. Não dá para começar uma temporada de Libertadores montando um elenco do zero. É preciso continuidade, entrosamento e um elenco equilibrado. E dentro desse planejamento, o setor defensivo aparece como prioridade. O Bahia sabe que precisa ter um goleiro seguro, uma zaga entrosada e laterais consistentes. O sistema defensivo é a espinha dorsal de qualquer time que quer ir longe, e isso ficou claro nos últimos anos. A tendência é que a diretoria invista em reforços pontuais, sem loucuras, mas com inteligência. O foco é trazer jogadores que cheguem para competir de verdade pela posição, não apenas para compor o elenco. E nesse sentido, Ronaldo se encaixa bem. Ele tem sido um exemplo de superação e regularidade, e o torcedor já se acostumou a vê-lo vestindo a camisa tricolor com segurança e comprometimento. Outro ponto que vem animando os bastidores é a decisão judicial que liberou parte dos valores da Libra. Essa notícia caiu como um alívio para os clubes que fazem parte do grupo, e para o Bahia não foi diferente. Depois de um impasse que durou semanas, a Justiça determinou que apenas uma pequena parcela continuasse bloqueada, enquanto o restante poderia ser repassado aos clubes. Isso significa que o esquadrão deve receber uma boa quantia, algo em torno de 7 milhões de reais, o que ajuda muito na organização financeira e no planejamento para a próxima temporada. Essa verba é estratégica, porque pode ser usada para quitar pendências, investir em estrutura ou até garantir reforços pontuais. O mais interessante dessa decisão é que ela mostra o amadurecimento do futebol brasileiro fora das quatro linhas. Os clubes começam a entender que união e transparência são fundamentais para o crescimento coletivo. E o Bahia, mais uma vez, aparece como exemplo de gestão. Ao invés de se envolver em disputas desnecessárias, o esquadrão tem preferido se posicionar com serenidade, respeitando os processos e buscando soluções que beneficiem o clube a longo prazo. É assim que se constrói credibilidade e respeito. E o reflexo disso tudo é a confiança que o torcedor tem hoje no projeto. A cada entrevista, a cada comunicado, o Bahia transmite segurança. O discurso é claro, os objetivos são reais e o trabalho está sendo feito com coerência. Essa consistência é o que dá base para o time crescer. É diferente de quando o clube vivia de soluções imediatas, apostando em promessas que não se sustentavam. Agora, cada passo é planejado. E quando as coisas são feitas com calma e propósito, os resultados aparecem naturalmente. Dentro de campo, o elenco demonstra maturidade. Jogadores como Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caule assumiram protagonismo, liderando o grupo e puxando a responsabilidade. São nomes que ajudam a equilibrar a juventude de outros talentos que vêm subindo, criando um ambiente saudável e competitivo. Essa mistura de experiência e sangue novo é o que dá liga a esse Bahia. O torcedor olha para o time e sente confiança, porque vê entrega, vê vontade, e percebe que ninguém ali entra em campo para passear. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Bahia pode estar prestes a movimentar o mercado de forma inesperada e agitar o torcedor tricolor.
Rumores de bastidores dão conta de que o clube estaria preparando um verdadeiro pacote de impacto para reforçar o elenco, e os nomes que circulam são de peso: Hulk e Almada. A informação ganhou força depois que um dos diretores do clube confirmou a existência das negociações, embora sem detalhar valores ou prazos. Hulk, conhecido por sua força física e capacidade de decisão em momentos cruciais, aparece como a estrela desse suposto pacote. Sua experiência internacional e passagens por grandes clubes dão ao atacante um perfil que poderia elevar o nível do Bahia, tanto dentro de campo quanto na visibilidade do clube fora dele. Almada, por sua vez, jovem promissor e com estilo de jogo moderno, seria o complemento perfeito para essa dupla, trazendo criatividade, mobilidade e aquele toque de ousadia que faz diferença no meio-campo. Entre os corredores da Fonte Nova, o burburinho é constante. Torcedores comentam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, imaginando o impacto que uma combinação assim poderia gerar. Há quem acredite que a chegada de dois nomes tão distintos e de alto nível poderia transformar a maneira como o Bahia encara suas competições, dando ao time uma cara mais ofensiva e agressiva. A diretoria, sempre cautelosa, não confirma datas ou contratos, mas a simples menção de pacote de impacto já atiça a imaginação da torcida. Especialistas em mercado de transferências apontam que movimentos desse tipo, envolvendo jogadores de renome, exigem não apenas investimento financeiro, mas também planejamento estratégico, adaptação tática e capacidade de convencimento. Hulk, por exemplo, teria que avaliar propostas e condições de jogo, enquanto Almada poderia se tornar alvo de clubes europeus atentos ao seu desempenho. Mesmo assim, a possibilidade de ambos desembarcarem em Salvador cria uma atmosfera de expectativa rara, capaz de movimentar não só o torcedor, mas também a imprensa esportiva e patrocinadores. O clima de suspense cresce a cada dia. Dentro do clube, fontes próximas à diretoria falam em negociações avançadas, mas ressaltam que nada está definido até a assinatura dos contratos. Já fora do clube, o torcedor se divide entre ceticismo e empolgação, imaginando como seria ver Hulk e Almada vestindo o manto tricolor, formando uma dupla que poderia redefinir o patamar do Bahia no cenário nacional. Enquanto os detalhes não são revelados, o burburinho segue crescendo, alimentando sonhos, discussões e expectativas que prometem não se dissipar tão cedo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!